Escrever é lidar com palavras. Parece ser simples, mas o que dizer de escrever um livro? Coragem, ousadia, propósito, habilidade, dom? Todos certamente, porém somados à sensibilidade, à criatividade, ao compromisso com a vida e com o outro, marca tão presente na obra e na pessoa de Deise Teixeira. A sua intimidade com as palavras, a sua determinação e inspiração para escrever um livro remetem aos conselhos do mestre Drummond, Em Procura da Poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Eles sós e mudos, estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência, se obscuros, calmas, se te provocam. Espera que cada um se realize e consome com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. E aqui, com essas breves palavras, nós abrimos o programa Café com Poesia de hoje e vamos conversar com a escritora, autora desse livro, a Deise Teixeira. Ensinando e aprendendo com amor e sem receita. É o título do livro. E aqui, a nossa convidada de hoje. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco, desfrutando desse momento da sua obra literária, que em breve estará sendo lançada, terça-feira, estará sendo lançada, né? Muito obrigado, Deise, por aceitar nosso convite e aqui estar conosco. Eu que agradeço, Ave Maria. Eu fiquei emocionada ouvindo o prefácio do meu livro, o início dele ser lido por você, na sua voz, que a gente ouve em tantas oportunidades, né? E ter o prefácio escrito pela professora Ana Rita Firmino, lido por você, é uma honra sem tamanho. Muito obrigada pelo convite. Oh, por nada. Uma honra, um prazer nosso. Então, primeiro, como é que surgiu, então, a ideia de você escrever esse livro? Então, eu nunca tive planos de ser escritora. Não foi uma coisa que eu pensei, planejei e disse, não, agora eu vou escrever. Não foi assim que ele surgiu. Eu tenho 2 filhos, eu sou pedagoga e eu comecei a registrar coisas que eu achava interessante na vida dos meus filhos, na minha relação com eles, no cotidiano da minha casa, né? Registrar literalmente no bloco de notas do celular. E aí, também em momentos de trabalho, conversas com amigas, fui compartilhando as histórias, fui postando em redes sociais. E eu vi que as pessoas tinham uma inclinação muito grande gostando daqueles textos, daquela forma que eu enxergava a educação. E uma amiga olhou para mim e disse, Deise, eu acho que você deveria escrever um livro. Antes dela me dizer essa frase, eu ouvia muito, você devia escrever um manual de como educar filhos de forma prática. Eu ri, aquilo para mim sempre foi muito engraçado e, obviamente, nunca tive a pretensão de escrever um manual, né? Mas aí essa amiga me deu essa ideia no momento em que eu compartilhei com ela uma situação do João Pedro e da Maria Luísa, que são os meus filhos, e ela prontamente disse, você deveria escrever um livro, eu acho que você vai ajudar outras pessoas. Eu olhei, pensei, acho que... Mas na hora eu não dei um sim, nem para mim, nem para ela. Mas fui dormir encucada. Até que eu parei e pensei, realmente, eu acho que tudo que eu já tenho, tudo que eu penso, tudo que eu enxergo dentro da minha casa, daria um lindo livro. Né? E assim eu fiz. Comecei a escrever, compartilhei com os meninos em casa, com o esposo, com os familiares mais próximos e todo mundo achou a ideia legal. E aí eu fui desenvolvendo. E aí hoje eu tenho ele nas minhas mãos. É o meu 3º filho, que eu costumo dizer. E então, e essa observação cotidiana, né, que você estava tendo, em momentos você compartilhava, claro, não só observava, mas compartilhava, aprendia também com eles, né? Sim, por isso o título, Ensinando e Aprendendo. Né? Na relação com o outro, seja com o filho ou com qualquer outra pessoa, a gente ensina e a gente também aprende, né? E com filho seria muita cegueira
emocional, a gente não percebeu o quanto a gente aprende com eles, né? E aí eu escrevo um capítulo que fala os encontros e desencontros das nossas gerações, por exemplo, que é uma coisa que hoje inquieta todos os pais, que os meus pais já viveram, meus avós já viveram, eu estou vivendo, meus filhos viverão, porque de fato as gerações vão mudando, mudam algumas questões. Hoje a tecnologia está dentro da nossa casa, né, ao alcance de todos, e é uma coisa que tem impactado nas relações. Então eu falo sobre isso num capítulo específico, os encontros e desencontros das nossas gerações, né? Então a gente aprende muito com o filho, se a gente quiser enxergar, né? E eu digo isso em todas as casas, em todas as famílias, em todas as relações, não só na minha. Na minha eu escrevi, mas em todas tem muito ensino e tem muita aprendizagem. E a sua profissão, você é pedagoga. Então, eu sou pedagoga. Ela, de certa forma, influenciou no seu trabalho? Sem dúvida. O meu olhar, né, para a educação sempre foi muito atento, seja a educação formal ou a educação doméstica, né? E eu sempre tive princípios muito claros, né, valores claros, e tive a oportunidade de estudar sobre o desenvolvimento das pessoas, né? Como é que elas aprendem, como é que elas desenvolvem. E aí eu comecei a juntar todos os meus conhecimentos e enxergar nos meus filhos o que de fato acontece, né? E aí, sem dúvida, contribuiu bastante para esse olhar mais aguçado e para essa, né, percepção mesmo do que é a educação. Uhum. Uma coisa interessante, o seu olhar para eles, e o olhar deles para você. Isto também você coloca na sua obra. Sem dúvida, sem dúvida. Você se surpreende com o olhar dele para você? Muito, muito. Pela maturidade, pelas críticas, né? Eu escuto dos meus filhos hoje coisas que eu escutava, que a minha mãe escutava de mim, dentro de contextos diferentes, né? Mas se eu puder resumir, às vezes eu me sinto velha. Para os filhos, hoje eu já estou velha e não me sinto velha, de fato, né? Mas quando eu escuto aquilo, alguma fala, alguma colocação da Maria ou do João, para eles, eu já estou velha. Não é o velha como na minha geração, que com 40 anos a pessoa já era uma idosa quase. Na cabeça de uma criança, uma pessoa de 40 anos, antigamente, era uma idosa. Hoje, 40 anos, você, digamos, está na flor da idade. Mas eles tratam algumas questões com tanta facilidade e tranquilidade que a gente já não acompanha, né? E aí eles me surpreendem muitas vezes, né? E a leitura também que eles fazem, de um modo geral, da forma como eu conduzo a educação deles, também é uma coisa muito importante para mim, né? Eles têm plena consciência do porquê que eu dou amor com limites. Então eles aceitam muito facilmente, contestam como qualquer criança, mas contestam até certo ponto, porque eles compreendem os motivos pelos quais eu tenho essas atitudes, eu e o pai, né? Não sou eu sozinha, a educação é dada pelo casal. E eles conseguem ser críticos de educação doméstica de outras pessoas que convivem. Então, eles, se saírem com colegas, se forem ao shopping, por exemplo, eles conseguem observar crianças com limites e crianças sem limites e fazem críticas que eu fico, assim, surpresa, né? Pela capacidade que eles têm e sensibilidade de analisar determinada situação e de colocar uma percepção tão coerente, mesmo com pouca idade. E a observação é uma deles, e no diálogo com você para eles e eles para você. É uma coisa mais holística, você aborda todas as coisas, aborda a religião, aborda... Sim. Política, drogas, tudo. A relação da gente é aberta como eu imagino que tem que ser. Hoje em dia não cabe mais autoritarismo por parte dos pais. Autoritarismo, autoridade sim, o autoritarismo não, né? Então, o diálogo eu acho que é o único caminho. E se a gente não abrir o diálogo para tudo, a gente vai restringir, quem vai ensinar é a rua do jeito que quer, do jeito que convém, né? Então, na minha casa se conversa de tudo o que é de interesse de cada um. Se o tema for... E a gente utiliza ferramentas do dia a dia. Por exemplo, eu não gosto de novela. Não, lá em casa a gente assiste novela. A gente assiste e faz da novela uma ferramenta de debate. Sim. Né? Então, em cada uma das cenas, seja com droga, seja com falta de respeito, com preconceito, o que quer que seja, porque a novela traz muitos temas interessantes para a gente abordar em casa. Sim. E a gente faz uso disso
né? Seja uma reportagem que passa num jornal, seja uma situação que aconteceu na escola. Então, esses temas, eles fazem parte do nosso cotidiano. E no livro, eu abordo isso. A religião também a gente trata de uma forma muito tranquila. Na minha casa, eu tenho uma inclinação, meu esposo tem outra. E a gente se respeita, né? Então, eles convivem com o diferente o tempo inteiro. E isso gera para eles a possibilidade de respeitar o que é diferente. Seja a sua opinião, seja a sua religião, seja o seu time de futebol, o que quer que seja, o respeito ao outro. Então... Que é muito interessante, a comunicação chegou a um ponto, né, que não tem como fugir, é aberta para todos, está aí a internet, as TVs que são TVs a cabo, né, tem a TV aberta e tal, mas é interessante, a gente vê observações da seguinte maneira: é um absurdo este horário, botar 2 pessoas se beijando ali e tal, de 6 horas, ainda as crianças assistindo, tal. Então, pelo que a gente dialogou, sim, está ali, ninguém pode fugir disso. Agora, o olhar é um olhar mais crítico, não é? Sim, tem que ser. Se você não for ver isso na televisão, você vai ao shopping e vai ver, você vai à praia e vai ver. Então, você não pode tampar os olhos dos seus filhos, né? Você tem que assumir que esta é uma realidade e trazer o olhar crítico para aquilo, né? Óbvio que alguns programas eu, de fato, não deixo que eles assistam, por uma questão de consciência, sobretudo, né? Porque não é adequado para a faixa etária, mas se está passando 18 horas e não tem restrições de horário, é adequado, vamos então conversar sobre o que passa. Qual é a faixa etária deles? O João Pedro tem 8 anos e a Maria Luísa 13 anos, né? Então estão em idades... O livro, quando eu escrevi, eu terminei esse livro, durei 2 anos escrevendo, né? Porque ele é uma costura de um monte de coisa e como ele é da minha vida cotidiana, eu tive que ter muito material para escrever. Então, ele foi concluído com a Maria Luísa com 12 anos e o João com 7. Agora ela já tem 13 e ele 8. Ela já está aí caminhando para a adolescência e tal, não é? Já está na adolescência e ele ainda na infância, né? Então, o livro traz muito essa diferença também de faixa etária, que lá em casa é motivo de muita diversão entre a gente. Né? Então, o livro também tem uma pitada de humor, que é como eu enxergo a vida, como eu enxergo os meninos, como eu enxergo as relações. Eu tenho uma coisa que eu acho que é uma marca minha, que é muita leveza. Né? As pessoas sempre me dizem isso e cada vez eu me convenço. Eu enxergo a vida de uma forma muito positiva, muito leve. E o livro está abordado dessa forma. Né? A minha escrita é uma escrita que traz um certo humor. Então, eu consigo até rir de mim mesma, dos meus defeitos, né, de coisas que eu penso com relação a essa adolescência, que eu sei que a minha filha, quando for ler, que ela já leu, obviamente, ela vai rir de mim, eu coloco isso explicitamente no livro. Né? Então, assim, você vai encontrar momentos de boas risadas, eu tenho certeza. Então, no meio pedagógico, não é? No meio da ciência, da pedagogia e tal, você, claro, tem muitas amigas, amigos, tal, dessa área. Eles já tiveram acesso à sua obra, ao seu trabalho? Já. Algumas pessoas, eu fiz questão que tivessem acesso mesmo antes de virar livro, né? Então, a Leda Almeida, que escreveu a contracapa, ela fez uma leitura prévia e como ela é escritora também, ela me deu um sinal verde que foi muito importante. Eu coloco, inclusive, no agradecimento, porque foi pelo sim dela, Deise, ela me chama de Deise Maria, apesar do meu nome não ter Maria. Deise Maria, achei muito interessante, acho que você devia seguir em frente. Ótimo. E já a gente vai retornar, depois do intervalo, com o programa Café com Poesia, conversando aqui com a escritora e pedagoga Deise Teixeira. Já retornamos. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV/AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. No começo eu era azul, uma cor legal, positiva, mas todo mundo achava estranho. Aí eu resolvi mudar, fui direto pro vermelho, tipo queimadona de sol.
mas todos continuavam me olhando diferente. Tentei algumas variações até chegar nessa cor básica. E agora, ninguém me acha assim tão diferente. Quer dizer, tem gente que ainda acha, mas é só uma questão de tempo. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aquecer o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Retornando então ao programa Café com Poesia, hoje dialogando com a escritora e pedagoga Deise Teixeira. Então, a gente estava falando, né, da sua obra, do seu livro e tal. Você teceu comentários, inclusive, também sobre a abordagem que foi feita pela Leda, né? Isso. Aqui a gente manda um abraço para ela, querida. E eu queria saber também sobre essa relação da pedagogia dentro desse trabalho. Porque no que a gente discutiu, esse livro, ele pode ser uma sequência de coisas, né? Quer dizer, eu imagino que outros surgirão, né? Então, eu estou fazendo aqui uma previsão, uma premonição. Outros vão surgir, não é? Então, porque é instigante o assunto, não é? Sim. Então, uma coisa maravilhosa, não é? Então, veja aí outras gerações que vão surgir e tal. Então, como é que como seus colegas e como você, dentro da pedagogia, observa esse trabalho? Então, como eu coloquei no início, né, o olhar da pedagoga Deise facilitou muito enxergar muitas coisas, né, e colocá-las no papel. Mas assim, eu tomei a liberdade e a ousadia de não aspear ninguém nesse livro. Sim. Ele não tem citações da pedagogia, ele é a minha realidade. Obviamente, o meu olhar, ele está ecoando outros olhares de tudo que eu já vivi, já li, já pesquisei, já estudei, de tudo que hoje eu sou, né? Então, esse livro, ele é muito nosso, eu estou abrindo as portas da minha casa para o leitor. Sim. Né? Então, ele é muito visceral para mim, ele é muito nosso, sabe? Ele é único, ele não vai ter nenhum, vai ter outros, eu já estou escrevendo o segundo. Olha, então eu falei... Você está aí muito certo, eu estava aqui rindo, mas você está certíssimo. Porque não para, como você colocou, né? As situações, elas continuam acontecendo. Se eu estou escrevendo sobre o meu cotidiano não parou aqui. Sim. Ele continua existindo, ele continua tendo acréscimos diários, né? E eu sempre digo, todos os dias eu escrevo uma página do livro, ela pode ser registrada ou não, mas ela vai estar escrita de alguma forma. Sim. Né? Então, o segundo já está iniciado, não sei, não tenho previsão, não tenho ainda nenhum plano para ele, quero viver intensamente esse primeiro. Uhum. Então é isso, eu estou empolgada com essa escrita porque tem a ver com a minha realidade como pedagoga e eu estou colocando em prática tudo que eu gosto, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu acredito, e isso tem servido a outros, e para mim isso tem sido fantástico. Então, é uma coisa muito interessante, porque serve para, guardando as devidas proporções, para quase todas as idades, não é? Quer dizer, o adolescente vai pegar o livro, tal, vai ler, o adulto também, então, questão de formação também, a linguagem é de fácil apreciação, fácil. Né? Então, que é muito interessante, é uma coisa para a escola, para o professor, enfim. Qual foi a editora que você lançou? Foi uma editora de São Paulo, BIP, editora,
né? E aí a gente tem um contato de amizade, sobretudo, e foi por lá que a gente fez o lançamento. E é isso. A editora não é daqui por uma questão de oportunidade mesmo, não por outro requisito ou critério, mas só por essa questão de oportunidade de ter sido via amizade. Uhum. Tem, assim, uma coisa interessante que estão fazendo muito, principalmente em São Paulo, tem ocorrido muito isso, que é a presença do autor, do escritor, nas escolas, falando sobre a sua obra e dialogando, né? Uhum. Acho que essa é uma obra que cabe bem nesse perfil. Cabe, e eu, assim, tenho a honra de ter estudado na Escola Monteiro Lobato e já fui convidada para dar uma palestra lá em maio sobre o conteúdo do livro, né? Uma palestra para pais, um projeto lindo que eles têm lá, Portas Abertas, salvo engano, esse é o nome. E eu já fui convidada para estar lá debatendo sobre o conteúdo do livro Ensinando e Aprendendo, com Amor e Sem Receita. É importantíssimo, não é? Porque é uma visão que não é uma visão romântica da maternidade, como normalmente a gente vê, né? Eu escuto relatos de mãe o tempo inteiro cansadas, estressadas, que não têm vida, que depois que os filhos nasceram, não conseguem encontrar prazer em mais nada, a não ser na companhia dos filhos. E eu não vivo nada disso. E é isso que eu compartilho no meu livro. Eu não vivo nada disso. Eu tenho outros papéis na minha vida, desempenho todos eles. Os filhos entraram na minha vida e a minha vida continua, né? Minha vida não mudou a direção por causa dos meus filhos. Entendi. Eles entraram, eles fluem dentro da minha vida, né? E a gente tem demarcado os nossos espaços. Eu tenho o meu espaço, meu esposo tem o dele, a Maria tem o dela, o João tem o dele, nós temos o nosso. Então, isso é muito claro para mim. E eu percebo que não é uma clareza para todas as mães e que isso gera sofrimento, né? E aí eu coloco a minha realidade, de repente isso vai despertar outra forma de enxergar a situação. Sim, mas claro. E coisas simples do cotidiano, não é? Do cotidiano. Você vai encontrar aí vários exemplos mesmo do dia a dia. No café da manhã, no almoço, no carro indo para a escola, né? Então, alguns capítulos são iniciados com diálogos dos meninos. E aí eu trago todas as reflexões. Eu tenho um capítulo que fala sobre a Páscoa. Você falou de religião há pouco, ele é abordado. Eu tenho um capítulo que fala a Páscoa é todo dia, né? Então, eu não estou pregando religião, eu estou pregando o bem. Eu mostro para os meninos que a gente precisa fazer o bem a todo momento, com todas as pessoas, em todo lugar, a todo instante. E isso, para mim, é a religião viva. É você pregar o amor, é você fazer o bem, é você plantar o bem. Sim. E a colheita vai ser certa, né? Então, você vai encontrar aí sobre limites, sobre o não. Eu conheço muita gente, eu escrevo sobre isso no livro, que não sabe dar não, sofre por ter que dar não. E eu sempre digo, eu dou não do mesmo jeito que eu dou sim, com a mesma tranquilidade e facilidade. Sim. Né? E o não é essencial para a gente educar filhos que saibam exatamente o limite deles. E quando o filho respeita o não do pai, ele vai respeitar qualquer outro não, de qualquer figura de autoridade, como a do professor, por exemplo. Sim, né? sim. Então, a gente tem um problema sério hoje nas relações, de um modo geral, porque as crianças em casa, elas não têm esse limite, elas não têm esse não, elas não têm essa barreira. Até aqui você pode ir, daqui para cá você não vai, aqui é o limite do outro. Para, não dá, parou. Então, não tem essa firmeza dos pais. O que acontece? Eles reproduzem tudo isso fora de sala. As crianças não estão erradas. Os pais é quem precisam rever sua postura, seu papel, né? E cabe a pai e mãe dar limite a filho. Não tem outro. Não espere que a escola vá dar. Não espere. É isso que a gente tem percebido, que as pessoas depositam muita expectativa de que a escola vai educar as crianças. Quem educa é pai e mãe. A escola vai ensinar, vai proporcionar situações de ensino e aprendizagem, inclusive de valores, que podem ser iguais ou diferentes daquele que traz de casa. Mas a educação doméstica, saber se portar, saber respeitar, a escola vai utilizar tudo isso, vai reforçar tudo isso, mas não cabe a ela. Né? Respeito ao outro, limite, isso é coisa de casa. Entendi. Essa discussão é muito interessante. Leva em conta fatores sociais, a psicologia, Sim. não é? Então, é um assunto que está na ordem do dia, essa discussão. O aluno, a escola, a sala de aula, o reflexo da família,
que esse aluno traz, não é? Então, é um desafio constante, você que é pedagoga. Não é? É um desafio constante. E a gente está numa geração em que esses pais querem compensar, né, com o ter, com o financeiro, muita coisa do que não fazem com o ser, com o emocional, com o afetivo. Então, há uma compensação desmedida. Os meninos hoje querem tudo e podem tudo. E isso é muito ruim. É muito ruim. Não tem nada melhor do que a gente ter a capacidade de esperar as coisas acontecerem. Né? Eu vou dar um exemplo prático disso. Não está no livro, porque é bem de agora. Eu compramos o álbum de figurinha da Copa para o meu filho, né? Um para a casa toda, para os dois, não é um para cada, já começa daí, né? Em muitas casas é um para cada, lá é um para todos, porque não é necessário mais de um álbum de figurinha dentro de casa, essa é a minha visão. E todas as sextas-feiras a gente determina a quantidade de figurinhas que ele vai comprar para bater o álbum. Eu conheço inúmeras pessoas que já bateram o álbum da Copa, porque compram figurinha todos os dias. Para mim, isso não é o legal. O legal é o colecionar, é o trocar, é o esperar. É o ter um pouco de ansiedade e saber controlar, né? Então, o álbum de figurinha, ele é uma ferramenta para a gente trabalhar outras questões que estão relacionadas, né? E que tem a ver com relacionamento, e que tem a ver com consequências, e que tem a ver com o futuro, e que tem a ver com maturidade. Tem a ver com uma série de coisas e às vezes a gente não se percebe. Que um álbum de figurinhas, ele é muito mais que um álbum de figurinhas. Né? Então, a capacidade que você tem de mostrar ao seu filho o valor das coisas e não o preço. Um pacotinho com 5 figurinhas é relativamente barato, mas fica caro se você comprar todos os dias um monte de pacotinho. Né? Então, ele junta, ele está percebendo que as coisas precisam levar um tempo para acontecer. E essa paciência, essa consciência, né, inclusive financeira, é muito importante para a formação. E isso que você está colocando com relação à figurinha cabe para diversas coisas. Para tudo. Né? Para eu comprar uma calça, um tênis, para eu viajar, eu quero isso, calma, vamos ver se cabe isso, vamos ver se essa é a prioridade. Né? Quantas vezes eu dou não? Mãe, eu quero comprar um short novo, filha, não é minha prioridade nesse momento. Sim. E não é às vezes que eu não tenha o dinheiro para comprar. Sim. É porque ela tem que entender que ela não está precisando daquilo. Né? E juntas a gente vai chegando a essa conclusão. Quando está precisando, ela me mostra por A mais B, me prova. Mãe, olha, eu só tenho esse cabe nessa situação, não cabe naquele. Ela argumenta. E aí, juntas, chegamos num consenso de que ela precisa do short. Isso vocês vão encontrar tudo aqui em doses homeopáticas, aqui no livro. E agora uma coisa interessante é assim, a gente está chegando, inclusive, já uma pena, né, ao final do programa, mas você lê para os seus filhos? O João Pedro está lendo. Ele pegou um marca-texto e eu dei 3 objetivos para ele encontrar no livro. Ele já sabe todo o conteúdo do livro, mas quando eu comecei a escrever, ele não era alfabetizado. Então, ele lia ainda em letras garrafais, né? Letra grande. E aí, ele hoje já lê. A Maria já leu várias vezes, né? Então, o João lê hoje grifando. Eu disse a ele, você vai encontrar a parte que você mais riu, a parte que você mais se emocionou e a que você mais gostou. E aí ele está lá nos grifos dele, já concluindo a leitura do livro. E aí a gente então, aqui apresentando e divulgando a obra da Deise Teixeira, o outro livro virá por aí, mas por enquanto vamos nos contentar com este. E com isso a gente encerra o nosso programa Café com Poesia de hoje, agradecendo muito a sua presença. Muito obrigada pelo convite. E torcendo com certeza pelo sucesso do seu livro. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.